Olá, aqui estou fazendo uma blusinha pequena. Eu comecei em barras dupla, mas poderia ser feito na frontura também. Aqui eu estou aqui sem a frontura no momento. Faço uma carreira em cor vermelha. Chamo para cima uma agulha, conto 5, outra agulha, e assim eu vou chamando uma agulha para cima a cada 5. Aperto os dois partes ao mesmo tempo. Faço uma carreira. Deixo o parte acionado. Elevo 5 agulhas. Aquela que foi chamada antes, deixo lá embaixo. Cinco agulhas para cima, uma para baixo. Essa é uma forma de fazer jacar também, um jacar manual ou misto. Coloco a cor azul no carro, teço uma carreira. Coloco a cor azul, os dois partes estão acionados, teço uma carreira, chamo as mesmas agulhas para cima. Faço uma carreira, chamo aquela agulha que está com a lã vermelha para cima, troco a cor no carro, faço uma carreira, a mesma agulha vermelha vem para cima, troco a cor, trago as agulhas que estavam em azul para cima, assim eu vou fazendo uma espécie de jacar. Faço mais uma carreira com a cor azul. Troco pela cor vermelha. Desligo os dois partes. Faço uma carreira. Acho a agulha do meio. Antes eu estava erguendo a vermelha, essa daqui. Como eram 5, acho a do meio. Conto 5 agulhas para baixo, uma para cima. Aqui eu estou fazendo uma espécie de tijolinho.
Aperto os dois partes ao mesmo tempo. E novamente começo com o meu jacar. Essa parte que nós estamos fazendo também poderia ser feito bordado. Bordado depois. Também poderia ser feito com cartela. Existem desenhos em cartela que dá para fazer imitando esses tijolinhos. Mas aqui eu estou fazendo uma maneira diferente, porque não existe apenas uma maneira de fazer um trabalho. Então, usar a criatividade, usar a imaginação e criar peças com as técnicas diferentes que a gente tem à disposição. Tendo feito aqui a quantia de tijolinhos suficiente, agora eu vou fazer mudando o trabalho, mudando a cor. Escolho a posição que eu quero esse desenho. Vamos deixá-lo aqui, nem muito no meio, nem muito no lado. Uma cor bege. Pontos em suspenso, carro em suspenso também. Trago o carro para próximo, levo para dentro o fio, para ele não incomodar. Coloco um peso. Duas carreiras. As duas agulhas centrais vão ser trabalhadas agora formando um borboto. Eu já mostrei num trabalho como fazer esses borbotos e eles ficam muito bonitinhos. Eu já mostrei em outros vídeos como fazer o borboto e aqui é uma opção fazê-lo assim. Também poderia ser colocado bordado depois. Só que o efeito relevo nele fica melhor. 4 carreiras já é o suficiente para esse borboto. Baixo essas agulhas que estavam sendo trabalhadas antes, só na cor bege. Volto o fio bege para o carro. Faço 3 carreiras, começo a elevar uma do lado do carro. Outra. Tenho 5 pontos elevados para um lado, 5 para o outro. Termino essa parte em bege. Vou para o lado esquerdo, já que eu estou com o carro para a esquerda, baixo esses pontos da esquerda e coloco uma próxima cor.
Apanho essa laçada para fazer a costura. Mais uma laçada. E agora vou começar a baixar os pontos a cada 2 carreiras até baixar todos esses 5 que foram elevados antes. Dispenso a linha na esquerda. Agora faço o mesmo processo aqui na direita. Primeiro a base. Apanho a laçada para costura. E baixo os pontos. Terminei de baixar os 5 pontos, tiro do suspenso e sigo reto. E aqui o trabalho segue fazendo cava, fazendo decote normal. Esses fios são todos arrematados depois. Essa parte do borboto, junto as 2 extremidades e puxo, formando um nozinho triplo. Depois de arrematado, ele pode ser cortado. Assim eu tenho o borboto do lado direito, que fica bem saliente. Temos aqui, então, uma carreira em jacar, ou misto de jacar, e aqui alguém espiando por cima do muro. Essa é a ideia. Eu vou seguir mais adiante, termino a parte da frente, e depois nós fazemos a continuação desse boneco. Tenho aqui um pedacinho de tricô, passei ele bem, para ele ficar justamente enrugadinho assim. Agora, eu já mostrei num vídeo como fazer pompom de metro. Esse que nós vamos fazer é um pompom de metro para ser colocado no desenho que foi bordado, ou no desenho que foi esculpido no nosso trabalho. Então, enrolo numa espessura razoável, porque eu vou precisar costurar aqui no meio, precisa ter uma abertura. Então, enrolo juntinho. Deixo uma sobra para costura.
Costuro na metade, pode ser feito à mão ou passar um zigue-zague na máquina, mas bem no meio. Tendo a costura bem firme no meio, com várias carreiras indo e vindo, corto uma das laterais. Corto a outra parte para conseguir tirar. E agora vamos aplicar esse cabelinho no boneco. Temos aqui o nosso boneco. Coloco o cabelinho nele. Na posição em que eu quero. Dependendo do tamanho, da quantia de enrolados que você deu, dá para fazer a cobertura total da cabecinha dele ou não. Dobro pela metade para achar onde foi feita aquela costura de reforço, para pegar por ela, para fazer a costura aqui na cabecinha dele. E vou costurando. Faço 2 ou 3 carreiras para firmar bem essa cabeleira no bonequinho. E depois é só acertar o comprimento, se alguma franjinha aqui ficou mais espetada ou não. O borboto serviu de nariguinho. Agora tem a opção bordar o olho ou aplicar um botão. E aqui temos alguém espionando por cima do muro. Essa é a ideia de um trabalho que foi feito há muito tempo atrás. Naquela época que eu fiz esse mesmo trabalho, há uns 20, 25 anos atrás, eu bordei ao invés de fazer tecendo. Também é uma opção, quando tem o trabalho em malha, você simplesmente bordar. O cabelo, sim, em relevo, assim, feito em pompom de metro, fica melhor. Eu acredito que o nariguinho também, ao invés de bordado, fazê-lo em 3D, fica melhor. E o botão poderia ser substituído por bordado, mas eu acredito que assim fica muito bonito também. Existem vários tamanhos de trabalho, vários tamanhos de botão. Aqui foi um botão de pezinho, que dá justamente a ideia de que o olho mexe conforme a criança se mexe também. O único cuidado é, crianças pequenas com botão, é preciso tomar muito cuidado para que esse botão não escape dali, que ele seja muito bem firmado. Ok? Nossa ideia, então, para hoje, fazer um trabalho em 3D. Bom trabalho!